a visão do pastor sobre isso assim, assim. Eu fico cá comigo, Senhor, eu não tô sabendo nem ter uma visão para isso. Nós somos impotentes. Irmãos, se Deus largar nós aqui, se Deus nos largar aqui por nossa conta, nós não vamos fazer outra coisa senão confusão. Sabia disso? Se Deus falasse, ó, se fosse possível Deus tirar o Espírito Santo de nós e nos largar por nossa própria conta, nós estaríamos, meus irmãos, liquidados. Nós somos impotentes. Lá no fundo, eu não sei ser pastor, a diretoria da igreja também não sabe nada, a Mônica não sabe nada, pastor A, X, B, Cleides não sabe nada. Tudo é a graça de Deus. Mas, meu irmão, há uma limitação também de recursos financeiros. Os recursos financeiros são limitados. Há pessoas que não têm noção do que é uma igreja, de como uma igreja gasta, dos desafios de uma igreja, do que acontece. Uma pessoa que tem o seu orçamento familiar em R$2.000, R$2.500, se ela perguntar quanto que a igreja precisa, e você disser que a igreja precisa de 50 mil, ela pensa, é dinheiro demais, para quê? A pessoa não faz um cálculo de que se há um ar-condicionado na casa dela, ela não consegue multiplicar isso por ar-condicionado para refrescar uma multidão. Se ela compra um rack para a casa dela, uma mesinha de sala desse tamanho, e se ela paga ali R$1.000 naquilo, 800, 900, sei lá quanto, ela não consegue perceber que uma coisa, um móvel, uma coisa para a igreja, para o tamanho da igreja, que aquilo é muito mais caro mesmo. A pessoa compra uma cadeira, um sofá para casa, ela não tem noção de que para comprar uma bancada, para comprar as cadeiras todas, para comprar tudo que a igreja precisa, ela tem que multiplicar aquilo por muito mais. Você faz um rebaixamento de gesso na sua casa, você perde a noção, às vezes acha que, não, eu paguei 4.000. Você imagina um espaço desse tamanho para fazer um rebaixamento de gesso? Meu irmão, o telhado da sua casa, se você tiver de fazer uma mudança no telhado, agora você imagina para a gente mudar esse telhadão nosso aqui? Tudo isso é muito dinheiro. Meu irmão, a nossa igreja é uma igreja que ama a obra missionária há muitos anos. Nós contribuímos com a obra missionária e diante do desafio do mundo, os nossos recursos são muito limitados, mas nós estamos ali contribuindo com a Cracolândia, com o trabalho entre os viciados. Nós estamos, através da nossa adoção missionária, ajudando a evangelizar Guarulhos com a Bárbara e com o pastor Davi. Nós estamos, meus irmãos, ajudando a equipe, o exército missionário no Brasil e no mundo através das nossas adoções missionárias, das nossas campanhas de missões. É muito dinheiro. Alguém podia dizer assim, pastor, se a igreja ganhasse hoje R$1 milhão, o senhor acha que dava para fazer tudo? Não dá para fazer quase nada. Os nossos recursos são limitados. Uma pessoa falou comigo assim, mas a sua igreja pode fazer isso assim, assim, pode comprar aquele terreno assim, assim, assado, por tantos milhões. Eu falei com a pessoa assim, você é de alguma igreja? Não. Eu falei, então deixa eu te explicar uma coisa. A igreja nossa, a igreja batista, ela é assim. Cada um contribui daquilo que quer. E nós não ensinamos que a pessoa vai dar 10 e vai receber um apartamento por isso, e vai ganhar casa por isso, e vai ser curado por isso. Nós ensinamos que a pessoa dá por amor, por fidelidade. E eu vou te explicar uma outra coisa. O que faz o fluxo financeiro da igreja, o que traz recursos para a igreja, a oferta, é o dízimo espontâneo das famílias de nossa igreja. São homens e mulheres que levantam cedo, que dormem tarde, que trabalham e trazem daquele sustento da família uma parte para a igreja de maneira voluntária.
Não tem controle ligando para a pessoa e perguntando: cadê o dinheiro hoje? Vou botar no Serasa. Não tem isso não, meu irmão. O dinheiro que chega na nossa igreja é o dinheiro da viúva que recebe a pensão, que entrega ali no domingo R$40, R$50. E para juntar isso tudo, meu irmão, para dar um volume de dinheiro a ponto de comprar uma coisa grande, não é assim da hora para outra. Meus irmãos, nós estamos juntando dinheiro para comprar essa casa tem um tempão. Tem um tempão. Tem um tempão que todo mês sai um pedacinho para casa, sai um pedacinho para casa. E olha, meus irmãos, se tem uma coisa aqui que me emociona, os pastores da nossa igreja me emocionam, mas o que me emociona mais de tudo são essas pessoas que trabalham aqui na igreja sem ganhar nada, que passa dor de cabeça com a gente, que é criticada com a gente, mas que é gente que Deus está usando. Meus irmãos, eu vejo o Ricardinho sentado ali, fico emocionado. Esse moço está sendo uma bênção, irmãos. Uma bênção. Fico às vezes com medo de falar nome das pessoas, porque dá uma ciumada em alguns. É até triste a gente não poder agradecer do jeito que a gente quer agradecer. É até triste a gente não poder falar o nome da pessoa que a gente quer agradecer, para não gerar ciúme, para não gerar um mal-estar. Mas, irmãos, não é pouca gente não. Eu fui num encontro de pastores, e aí cada um tinha que apresentar em 20 minutos a sua igreja. O que estava lá, que tinha igreja menor, era eu. Então estava uma turma assim, que Deus tem abençoado muitíssimamente. Eu estava até com vergonha de falar naquele lugar. Eu passei um e-mail para a Cleides na hora, falei assim: Cleides, daqui 10 minutos é a minha vez. Ora por mim que daqui a pouco eu vou apresentar o negócio aqui. Aí, meus irmãos, eu fui apresentar a nossa igreja. Depois tinha mais 20 minutos para os pastores fazerem perguntas e dar opiniões uns aos outros lá e falar sobre o que cada um tinha falado. Aí eu apresentei a nossa igreja e eu reservei lá um espacinho. E teve uma pergunta, é isso que eu quero contar. Teve uma pergunta. Um pastor perguntou assim: por que você acha, o pastor me perguntou na frente dos outros, por que você acha que a igreja que você é pastor conseguiu fazer essa parte aqui de transição tal e tal, e isso. Eu não tive dúvida nenhuma. Em primeiro lugar é Deus, e em segundo lugar foi uma liderança da igreja, um grupo da igreja, que chegou juntinho comigo, e que procurou, em alguns momentos até não sendo a opção primeira de uma pessoa ou de outra, mas procurou não me criar problemas, apoiar no que fosse preciso. Irmãos, isso é maravilhoso. As necessidades são tão grandes. Se a gente se desunir, se vier assim um mal-estar, se vier uma queda na vida, a igreja fica toda prejudicada, toda. Nós aqui, meus irmãos, ficamos tomando conta uns dos outros. Eu fui com o pastor, fui lá no pastor Sidaco, ontem, né? Anteontem e ontem. Ele fica tomando conta do outro, perguntando para o outro se o outro está vigiando, se o outro está se guardando, se o outro está não sei o quê, se está não sei o quê. Sabe por quê? Porque se aconteceu uma coisa,
a família da gente é a mais prejudicada, mas a igreja também sofre. Então, nós temos, meus irmãos, um povo maravilhoso. Nós temos as nossas limitações, mas unidos nós podemos, sabe por quê? Porque a gente tem que ter percepção também do poder de Deus. Tem que olhar e sentir que tem limitações. Meu irmão, nós temos que entregar os nossos dízimos mesmo, nós temos que entregar as nossas ofertas, nós precisamos investir na obra de Deus, porque a necessidade é grande, as nossas limitações são muito grandes. Tem gente na igreja que, se dependesse do modo dele raciocinar, queimava o dinheiro da igreja todo, à toa. Mas agora preste atenção, tem as limitações, mas nós temos também, meus irmãos, a noção, a percepção do poder de Deus. O poder de Deus, se tem limitações, se a obra é grande, Jesus foi e disse assim: rogai ao Senhor da seara, rogai, peçam, no verso 38, pois o Senhor da colheita que envie trabalhadores. O recurso vem de quem? De Deus. A gente tem que orar e pedir a Deus, porque Deus dá o recurso. O recurso mais caro são as vidas. Entendeu? São as vidas. Nós queremos aqui